Presta atenção. Alexandre de Moraes é citado por e-mail em ação nos Estados Unidos e tem 21 dias para apresentar a sua defesa. A Rumble e a Trump Media tentam processar o ministro pela determinação de suspensão de perfis nas plataformas e alegam violação da liberdade de expressão e também que o ministro estaria atingindo a primeira emenda dos Estados Unidos. O advogado Martim De Luca enviou uma citação nesse domingo, dia 24, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, por e-mail, para que o magistrado responda a um processo movido pela rede Rumble e a Trump Media, que é uma empresa de mídia do presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump. Martim De Luca publicou a intimação judicial em seu perfil no X. De acordo com o documento, Alexandre de Moraes tem 21 dias para responder à petição inicial. Caso não apresente defesa, o processo será movido à revelia sem a participação do ministro Alexandre de Moraes. O que acontece? Tanto a Rumble, que é uma plataforma de vídeos concorrente aqui do YouTube, e também a Trump Media, que é uma empresa de mídia dona da Truth Social, que é uma rede social criada aí por Donald Trump. As duas empresas americanas, elas estão processando o ministro Alexandre de Moraes na justiça americana. E nisso, eles estavam tentando ouvir o ministro Alexandre de Moraes, intimá-lo e enfrentaram uma série de dificuldades. O Itamaraty e também o Ministério da Justiça aqui do Brasil entenderam que não era para intimar o ministro Alexandre de Moraes por carta rogatória. E segundo a Justiça americana, o ministro agora pode ser intimado por e-mail, o que aconteceu no final de semana, e o ministro tem 21 dias para apresentar a defesa ou ele será julgado à revelia nos Estados Unidos, ou seja, sem a presença do ministro. Esse processo, ele é um processo que tem indenização milionária. O ministro terá aí, se condenado nos Estados Unidos, que pagar uma multa milionária, aproximadamente 10 milhões de dólares, à empresa Rumble e a Trump Media, que é a empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então tá aí, né, o ministro ele não pode ir, segundo, né, o que diz a reportagem, também o advogado da Trump e da Rumble, o ministro não pode ignorar essa intimação, pois ele estaria caindo aí num julgamento à revelia, ou seja, sem ele apresentar aí os argumentos e também a defesa lá nos Estados Unidos da América, e pode ser condenado, julgado à revelia, sem a participação do ministro Alexandre de Moraes. 7h mais 14, aquele bom dia todo especial para você, já ligado, conectado aqui com a gente, você produtor rural, nosso bom dia todo especial. Hoje é o seu dia, 25 de maio, estamos felizes em ter você aqui, dia do trabalhador rural. Muito obrigado pela audiência, o pessoal aí nas fazendas, nos sítios e também nos assentamentos, acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra. Presta atenção. Aconteceu um acidente envolvendo carro de passeio e carreta e deixou um morto na BR-364 nas proximidades de Vilhena. É terrível, né? A gente tem quase que todo o programa aqui, a gente tem notícia de acidente na BR-364. A estrutura da BR e também associado a outros fatores acaba causando a morte de diversas pessoas e principalmente no final de semana. Parece que no final de semana a bruxa tá solta, não é verdade? Pelo menos uma pessoa morreu em um acidente envolvendo um Fiat Uno e duas carretas em um trecho da BR-364 a cerca de 25 quilômetros da área urbana de Vilhena, sentido Pimenta Bueno, na manhã de domingo, dia 24. Imagens da fatalidade já estão sendo compartilhadas em grupos do WhatsApp. A gente tem aqui, mas a gente não vai mostrar, tá bem? Segundo as primeiras informações, o motorista do carro de passeio, trafegando em direção a Vilhena, teria tentado fazer uma ultrapassagem, o que resultou na colisão. A dinâmica da batida foi fatal. No entanto, ainda não foi aí
Aí falando sobre os vídeos, após o impacto, o Uno foi parar completamente destruído e com uma das rodas para cima, às margens da rodovia federal. O condutor teria ido a óbito antes de ser desencarcerado. Também não há informações sobre a cidade de origem aí dele. Então tá aí, essas informações são as preliminares, né, aí dos nossos amigos lá da Folha Online, tá bem? A Folha do Sul Online, né? Folha do Sul Online. Rapaz, quando a gente tá desse jeito, né, a gente só quer o quê? Um chazinho, não é? Uma cama e ficar tranquilinho, não é? Mas hoje a gente tem que trabalhar, tem que lutar aqui pelo nosso, afinal de contas, a gente tem que defender o nosso pão de cada dia, não é verdade? E cá estamos nós. Você vai me desculpando aí, essa voz de taquara rachada. Olha só, o acidente de trânsito envolvendo o carro e teve outro também, né? Jesus amado, como eu falei pra você, né? A bruxa parece que fica solta, né? Chega no final de semana, a bruxa fica solta e é acidente pra todo lado, não é? É acidente pra todo lado. Essa matéria, a gente tem uma atualização dela, e eu vou trazer daqui a pouquinho para você, com o nome do cidadão e tudo mais, para você que está ligado aqui no nosso Jornal da Terra. 7h17, a gente deixa para você aquele bom dia todo especial para você ligado aqui com a gente, nos acompanhando onde você estiver, curtindo aqui o nosso Jornal da Terra, o nosso bom dia todo especial. Odebrecht e Vorcaro são sócios na venda de 577 apartamentos em São Paulo. Olha aí, meus queridos, olha aí. 6 empreendimentos imobiliários recentes em São Paulo unem os 2 maiores escândalos recentes de corrupção do país. Eles são sociedades entre a Novonor, o novo nome da Odebrecht, e também, que é o novo nome, né? O Novonor é o novo nome que a Odebrecht escolheu para limpar a sua imagem depois de ser pivô da Lava Jato e também fundos atribuídos a Daniel Vorcaro. Um desses empreendimentos ficou pronto há menos de um mês, com 21 apartamentos de luxo e outros 3 estão em fase de comercialização de 555 apartamentos e 70 unidades não residenciais. Mais 2 já foram anunciados, mas não foram lançados. Todos são impactados por bloqueios judiciais impostos pela terceira vara de falências de São Paulo aos bens do antigo controlador do Banco Master, que agora está preso. Você imagina? 577 apartamentos em São Paulo. Quanto não deve valer? Quanto não vale esses bens? Os empreendimentos pertencem a 5 incorporadoras que, pelo lado da Odebrecht, tem como sócia a Orion Empreendimentos, que herdou o legado de ativos da antiga Odebrecht Realizações Imobiliárias. E pelo lado de Vorcaro, sociedades anônimas, e tem como únicos sócios 2 fundos de investimentos atribuídos ao banqueiro pelo liquidante do Banco Master. Esses fundos, segundo o liquidante, foram utilizados como instrumentos de aquisição de titularização formal de bens destinados ao uso de benefício pessoal de Daniel Vorcaro. Para isso, a terceira vara de falência de São Paulo determinou a averbação de pendência judicial da Magma Empreendimentos e dos fundos Lunar e Quality Golden, entre outros bens do banqueiro. A medida cautelar e preparatória para a futura ação revocatória quando o liquidante tentará recuperar ativos desviados do banco e não foi contestada por terceiros. Como eu estava falando, você imagina 577 apartamentos em São Paulo. Isso não é em periferia, é área nobre. Você imagina só a grana, né, que o Daniel Vorcaro ainda tem por aí, não é? 577 apartamentos, ele era sócio juntamente com a Odebrecht. É como a matéria começou, né? Os 2 maiores casos de corrupção, os 2 maiores escândalos de corrupção no Brasil, agora juntos como sócios
É o que é anunciado aí pela reportagem do portal Metrópolis. Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, seguimos juntos aqui. Farmacêutica que era ligada ao Master atrasa a entrega de insulina ao SUS e é cobrada pelo governo. Exatamente, uma farmacêutica que era aí de propriedade de Daniel Vorcaro e agora está sendo cobrada aí pelo governo porque não entregou aí as insulinas. Você se lembra que o governo federal tem contrato com Daniel Vorcaro, com empresas do Daniel Vorcaro, e um desses contratos é essa farmacêutica que agora está atrasando então a entrega de insulina ao SUS e foi cobrado pelo governo federal. Registros públicos de execução em um dos principais contratos de fornecimento de insulina para o SUS indicam que há atraso na entrega ao Ministério da Saúde, com uma pendência de mais de 1,5 milhão de doses, restante apenas para um mês, para o encerramento do acordo. Esse volume de doses representa cerca de 20% do total de doses acertado quando o contrato foi assinado em julho do ano passado. Diante do atraso, o Ministério da Saúde optou por notificar a Bion, que precisou prestar esclarecimentos. Em nota, a pasta assegurou à coluna do portal Metrópolis que não há falta de insulina no SUS. Já a farmacêutica explicou que o atraso deve-se ao conflito na região do Golfo e que as restrições internacionais no fornecimento do produto em escala mundial. O acerto foi feito entre o Ministério da Saúde e a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, laboratório público controlado pelo estado de Minas Gerais. A produção de insulina, porém, não é feita diretamente pela FUNED, mas sim pela farmacêutica Bion, em parceria com o laboratório indiano Oxford. As três partes formam uma das parcerias para desenvolvimento do produto, o PDP, aprovado pelo Ministério da Saúde em 2017 para transferência de tecnologia. Em meio aos contratos, houve uma alteração significativa na estrutura societária da Bion. Até abril deste ano, a farmacêutica tinha como principal sócio um fundo de investimentos controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Em meio ao escândalo envolvendo o Master, esse fundo do Catago foi liquidado. Com isso, as ações que representavam cerca de 26% do capital de sociedade da Bion passaram para o controle do Banco de Brasília, o BRB. O banco estatal, porém, vendeu as ações logo em sequência para a gestora Alaska. Houve também um revés importante de parceiro indiano, que representou a Anvisa um mês após a assinatura do contrato e um pedido de alteração no processo de fabricação de insulina. Você imagina, o Daniel Vorcaro, ele tinha todo tipo de investimento, né, que você pudesse imaginar, o Daniel Vorcaro tinha, né? Contrato com o governo federal para a prestação aí de insulina, sócio de uma empresa que fornecia insulina para o governo federal. Apartamentos, nós acabamos de trazer aqui, emendamos uma matéria na outra, apartamentos, 577 apartamentos em São Paulo, e você vai imaginando, né, o quanto isso vai custando. Ele que teve a sua delação premiada negada pela Polícia Federal, agora há uma pressão muito grande em cima do Daniel Vorcaro, até mesmo pela própria Polícia Federal, pela própria Procuradoria, a Procuradoria-Geral da República, quer que ele faça o PIX no valor de 60 bilhões de reais, que é o valor que ele precisa devolver ao Estado brasileiro. Você imagina o arrombo que foi esse caso aí do Banco Master. Especialistas falam em mais de 500 bilhões de reais. Você imagina que loucura é essa, né? Que loucura nós estamos vivendo no nosso Brasil, escândalo para lá, escândalo para cá, e a gente segue ainda, né, em busca de respostas, em busca de saber se os culpados vão pagar aí por esses escândalos, por esses desvios aí, tanto no Banco Master,
quanto também no INSS, que é aquele dinheiro aí, né, dos aposentados, pensionistas, pessoas doentes que trabalharam a vida inteira para no final das contas ser roubado aí por vagabundos de colarinho branco, né? 7h26. Briga generalizada a facadas em bar mobiliza a polícia militar e deixa feridos em Chupinguaia. Olha o final de semana, como eu falei, a bruxa solta, hein? Uma briga generalizada com o uso de armas brancas mobilizou a polícia militar na madrugada de domingo, dia 24 de maio, em um bar no perímetro urbano de Chupinguaia. O confronto resultou pelo menos 3 pessoas feridas a facadas, com um coma alcoólico e a condução de 3 envolvidos para a delegacia. Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 2 horas para conter o tumulto. Ao chegar ao endereço, os militares encontraram uma grande aglomeração de pessoas, embora as agressões físicas já tivessem cessado. No local, um jovem identificado pelas iniciais F apresentou-se voluntariamente aos policiais com uma roupa ou com as roupas cobertas de sangue. Ele admitiu ter participado diretamente do confronto e explicou que o sangue pertenceria ao seu primo, que havia sido esfaqueado e saído em perseguição ao agressor. Enquanto colhia as informações, a equipe precisou prestar socorro imediato à namorada de F, que desmaiou no estabelecimento em visível estado de coma alcoólico. Ela foi levada à viatura ao pronto-socorro e acompanhada pelo F e também pelo irmão dela, o C, que é assim que a reportagem preferiu chamar. Já na unidade hospitalar, com os ânimos mais calmos, a dinâmica do crime começou a ser esclarecida. F relatou que estava se divertindo com amigos no local, quando o homem conhecido pelo apelido de Pirão passou a esbarrar e empurrá-lo propositalmente. Ao tirar satisfação, Pirão puxou uma faca e tentou golpeá-lo. Para se defender, F armou-se com outra faca e revidou, atingindo o provocador nas costelas e também no pescoço. Ao ver a briga, C interviu para ajudar o cunhado e acabou sofrendo um corte no braço. Outro jovem, identificado pelas iniciais A, também se juntou ao confronto para agredir Pirão. Foi uma briga generalizada, como o próprio título da matéria diz, não é? Isso aconteceu num bar, mobilizou aí a polícia militar, os feridos em Chupinguaia e também um coma alcoólico. E aí é dar trabalho para a polícia militar, não é? É dar trabalho para a polícia militar. É o que acontece aí, principalmente no final de semana. É ou não é verdade? Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal onde você estiver, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar a nossa live. Nós estamos ao vivo também no canal do YouTube, recebendo você e toda a sua família que sempre sintonizam aqui o nosso canal e dão aqui pra gente esse carinho, essa honra, né, de estarmos juntos todos os dias aqui no nosso Jornal da Terra, um jornalismo, né, feito com muito carinho e tudo que você precisa para começar muito bem o seu dia. Esse é o Jornal da Terra. 7h29, vamos falar de coisa boa. Falar aqui dos nossos amigos do Atacadão Motopeças. O Atacadão Motopeças tem tudo aí